tarde, amados. Glória a Deus. Deus continue abençoando a sua vida aí, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus possa entrar na sua casa com a paz, com a alegria, com a força do Espírito, renovando sua mente, seu coração nele, tirando todo medo, em nome de Jesus, aumentando sua fé. Salmo 34. Salmo 34. Queria que você abrisse aí sua Bíblia, aonde você está assistindo. Deus te abençoe. Depois você manda aí para nós, da onde você está. Grande abraço desde já. Que a paz de Deus possa reinar aí na sua casa. A turma de São Paulo, a turma de Lisboa, Valadares, São Vicente, Frutal, nosso Frutal, Aparecida de Minas, Itapajipe, Fronteira e outros mais. Que a graça de Deus entre na sua casa aí no nome de Jesus. São sempre bem-vindos. Olha aí, vamos junto. Salmo 34. Bendizei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal, e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-se do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será deixado para trás. Nenhum será condenado. Você confia no Senhor? Quero te convidar a entregar a sua vida nesse momento, as angústias da sua alma, os seus problemas, as depressões, tudo aquilo que tem angustiado o seu coração. Esse é o momento. Se você confia no Senhor, coloca diante dele. O Salmo 34 fala de um homem que passa por aflição, que também passa por problema. Aliás, ele cita, serão muitos, não poucos. Mas ele sabe aonde buscar refúgio. E esse refúgio é no Senhor. É por isso que você entrou hoje. Por isso que você está presente nessa live. É por isso que você entrou quando alguém clicou aí para você e mandou o link, para que você ouvisse que Deus conhece os seus problemas, Deus conhece os seus medos e as suas angústias, e Ele se faz presente nessa hora, na sua casa. Essa é a nossa oração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa hora. Cerca o lugar com os Teus anjos. Tira todo espírito de opressão, todo espírito maligno, oprimindo o povo que se chama pelo Teu nome.
que bata em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que tão somente o teu Santo Espírito, ó Pai, tenha a liberdade de soprar e soprar abundantemente sobre as suas famílias. Sobre as famílias que se curvam diante de Ti nessa noite. Que reconhecem o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Entra nesses lares, ó Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, convence-nos, ó Pai, do pecado. Convence-nos, Espírito, do pecado, do juízo, da justiça. Vem sobre nós com a paz que excede a todo entendimento. Guarda o nosso coração e a nossa mente no Senhor. Reanima o Teu povo. Que em tempo de deserto, ó Pai, a coluna de fogo do Senhor se faça presente nas noites. Dirija o Teu povo nesses dias que se chamam dias maus, dias de trevas, de noite. Que o Senhor seja a nossa luz. Nesses dias de enfermidade, em que muitos estão sendo ceifados, que a Tua presença seja real, que a Tua paz seja a nossa bandeira, que o Teu Espírito seja o nosso guia, o nosso consolador. Fortaleça a alma do Teu povo, ó Pai, no nome de Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A Tua palavra diz no Salmo 34, ó, provai e vede. Dá-nos, ó Pai, de provar o Senhor nessa noite. Abra os olhos do nosso coração. Que possamos ver a bondade do Senhor entrando na nossa casa, na nossa alma. Traz o nosso coração a Ti. Nos leva a adorar o Senhor em espírito e em verdade nesse momento. Essa é a nossa súplica no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor, amados. Vamos bendizer o nome dEle. Boa noite, irmãos. Hino de número 109, quem quiser acompanhar em casa. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar. Confiado no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto, quando me vacila o pé. Confiado no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver. Através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer. Confiado no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor. Nessa vida e além da morte, longe de perigo e dor. Confiado no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor.
Deus de promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Rendido estou. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tem
te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer.
última canção. Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Ele vem.
Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Amém, amém. A palavra está com o pastor. Amém, glória a Deus. Vamos ajeitando aqui no novo lugar de culto, de pregação. Eu nunca imaginei que eu ia dar conta de pregar sentado, gente. Até meus filhos falaram com minha esposa em casa, falaram assim, meu pai não vai aguentar não, daqui a pouco ele levanta. E agora o novo, e a gente está se readaptando aí. Mas não tem jeito de chegar eu assim mais perto do povo, não. Eu assisti eu pregando hoje de manhã, parecia que eu estava tão longe do povo assim, ó. Põe eu mais pertinho. Pega uma câmera dessa aí, para parecer que eu estou sentado junto com o povo assim na mesma roda de casa, para dar uma impressão melhor. Me ajuda aí, Davi. Só você pode me ajudar aqui agora. Amados, eu quero lembrar vocês aí algumas coisas que a gente tem falado aqui, né? Vocês sabem que nós estamos num estúdio novo. Aqui é um estúdio, a capacidade já, o Rodrigo Inácio, ele calculou todo o espaço. Algumas pessoas têm perguntado, vocês estão numa sala? Nós estamos num salão grande. Ele é estreito de largura aqui, mas ele é comprido. Então nós medimos certinho, está tudo dentro dos protocolos, tudo dentro da proteção. O pessoal já colocou as máscaras, os que estavam cantando já colocaram as máscaras. Então está tudo dentro da segurança aí. Você pode ficar tranquilo, que nós estamos fazendo o nosso melhor com respeito ao que as autoridades têm nos pedido aí. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Por isso que nós ainda não voltamos o nosso culto e temos preparado o templo, reformado, colocado as distâncias necessárias para que você, quando voltar, nós cremos que Deus pode fazer voltar. Então nós estamos fazendo tudo como se fosse voltar ontem. Preparando, comprando termômetro, tudo direitinho, a laser, mais álcool em gel, reformando o templo, e é por isso que nós estamos aqui, tá, todas as janelas arrancadas lá, então, segurança contratada, tudo direitinho. Mas enquanto não acontece a volta, nós estamos aqui no estúdio, e eu queria agradecer a essa turma que tem generosamente contribuído para que a gente continue a reforma da igreja, para que a gente continue melhorando. Essa semana nós vamos ter reunião com o pessoal de São Paulo, que está nos ajudando a mudar, a fazer a transição aqui, tanto da mídia, né, das transmissões, quanto do aplicativo que nós vamos ter da nossa igreja, para ficar mais próximo, para ter mais reuniões personalizadas dos grupos da igreja. Nós vamos dar treinamento, primeiro vamos receber o treinamento, e daí esse treinamento para as lideranças da nossa igreja, tudo online, para que a gente possa aprender a se reunir, a conversar, ter grupos de discussão da palavra, grupos de oração, tudo dentro dos conformes. A gente tem que se preparar para o novo, mesmo que não volte. Como eu falei hoje de manhã, pode ser que demore 1 ano e meio, tudo isso indo e voltando, abre comércio, fecha comércio, abre para todo mundo, fecha para todo mundo, enquanto essa vacina aí não aparecer. Esse é o curso natural da história. Então nós vamos nos preparar para o natural, mas vivendo no sobrenatural no nome de Jesus. Paralelamente, existe algo sobrenatural. Os últimos dias estão aí. E o nosso Senhor deixou claro que eles não seriam fáceis. E nós precisamos nos preparar também para o sobrenatural no nome de Jesus. Agora eu fiquei melhor. Estão me mostrando lá. Parece que eu estou na sua sala aí agora. Que joia. Então abra sua Bíblia aí, na primeira carta de João. Eu queria compartilhar, conversar com você.
nessa noite aí, nós assentados, vocês em casa e eu aqui, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Hoje de manhã nós começamos a falar sobre essa difícil fase de transição, daquilo que não vai mudar, daquilo que nós precisamos nos adaptar, aquilo que a gente continua no prumo e aquilo que vai mudar radicalmente, ou como já mudou, né? Uma das coisas é esses cultos online. 1 João capítulo 2, e eu quero continuar falando daquilo que Deus tem ministrado no meu coração, das coisas que não mudam, nunca mudou, e não vão passar, eternamente, e nós vamos prestar atenção nisso. Talvez seja esse o balanço, a hora que o nosso Senhor balançou o povo dele, para dizer, ei, o que não mudou tem que continuar. Então o que não mudou, vamos ver o que vai passar e o que não vai passar. 1 João fala sobre isso. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 aí, 17 comigo. Leia junto comigo aí, estou pertinho de você e você de mim, no Espírito do Senhor. Vamos lá? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Vamos repetir isso aí? Ora, o mundo passa. Repete comigo aí na sua casa. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. O que é concupiscência, pastor? Desejo excessivo dos olhos. Aquele desejo que você dorme pensando que um dia você vai ter, vai possuir, vai querer, vai fazer, e você acorda pensando nisso. Esse é um desejo excessivo. É concupiscência, aquilo que você não consegue largar, parece que te escraviza. Essas coisas que são do mundo. E depois, quando chega numa pandemia como essa, a gente percebe que não era nem tanto assim necessário, porque tem tantas roupas guardadas no seu guarda-roupa lá, e você vê que elas estão lá empoeirando. Alguns estão lavando, repassando, passando perfume e pendurando, achando que um dia vai voltar a usar. Tantas roupas. E a palavra do Senhor diz que aquele que tem duas é para dar uma. Coisas que passam. E a gente fica alinhado e agarrado o coração nessas coisas. E a Bíblia diz que essas coisas todas vão passar. E ele termina dizendo, porém, o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ei, presta atenção. Levanta os seus olhos aí. Olha para mim. Quem faz a vontade do Pai permanece. Quem faz a vontade do Pai permanece. O nosso corpo pode adoecer, mas a gente permanece. O nosso corpo pode partir, mas a palavra do Senhor diz que a gente permanece. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, pensando nessa afirmação que a gente tem pregado tantas vezes e trazido nos cultos tantas vezes, através de 1 Tessalonicenses 5,18, através de ser de santos porque eu sou santo, em 1 Pedro, no capítulo 1 aí, lá pelo versículo 17. Então você precisa entender que nós temos que acordar agora, e agora é a hora de agarrar naquilo que não vai passar. Porque os demais, por mais que a gente tente agarrar, vai escorrer dos nossos dedos. Não vamos conseguir segurar. Vai passar. Nós precisamos aceitar no nosso coração aquilo que vai passar. Mas nós precisamos reacender e reanimar naquilo que não vai passar. Amém? Então vamos orar para a gente continuar essa conversa boa. Pai, em nome de Jesus. Lucas 12:12, na minha vida, teu Espírito, toma minha mente, meu coração, toma minha voz, toma o meu ser. Entra na casa do teu povo. Enche esse povo de esperança, nos realinhe com o Senhor, no nome de Jesus. Traz sobre nós a tua paz, a tua unção. Desperta o teu povo cada dia para ti. Transforma esses lares. Ó Pai, num dia inteiro de culto a ti, de adoração ao Senhor, do encher do teu Espírito, do transbordar da tua doce paz, da tua alegria. Se manifesta ao teu povo.
Vem sobre nós, ó Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pensando nesse texto, o que passa e o que não passa. Eu queria falar com vocês hoje o que precisa passar na nossa vida e aquilo que a gente precisa cultivar e permanecer até a volta do nosso Senhor Jesus. Abre aí agora e nós vamos ver o que Paulo fala em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Ele está falando com a igreja, com o povo que diz que tem Cristo Jesus. Com esse povo da amada igreja do Senhor, que confessa que é cristão, que confessa que crê que Jesus morreu naquela cruz e que ressuscitou por ele, e que assim o aceita como Senhor e como Salvador. Bacana isso. Essa confissão é muito bacana. É excelente. E é a confissão daqueles que creem em Cristo Jesus. Mas Paulo diz que aquele que tem essa confissão, ele também tem que andar nela. Colossenses capítulo 2. Olha aí. O versículo 6 e o versículo 7. Vamos ler junto comigo? Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor. Como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor. Aí diz o quê? Assim andai nele. E aí ele continua dizendo, nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, e crescendo. Nós não temos só que andar, nós temos que crescer, amados. A palavra do Senhor é clara quanto a nós. Aqueles que dizem que têm essa fé, aqueles que dizem que têm esse Senhor, aqueles que professam a fé no Senhor Jesus, eles têm um padrão de vida. E esse padrão não passa. O mundo vai passar, mas esse padrão daqueles que são fiéis, daqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm que continuar. Paulo deixa claro isso nas Escrituras. O que não passa? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que fazem e permanecem. Ora, todas as coisas vão passar, mas aqueles que permanecem na vontade do Pai, esses vão permanecer eternamente. Então, o que é andar? Ora, como recebesse aqui Jesus, andar nele. O que é andar nele? Ou com ele, ou junto com, estar nele. Porque o que nós temos feito, o que nós fizemos nesses últimos 10 anos como igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo a sua denominação, eu estou falando você. Nós somos a igreja. A palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E que nós somos comprados com um alto preço de sangue derramado. Em Coríntios, Paulo briga com o povo severamente. Fala assim, o corpo de vocês é santuário de Deus. Olha o que vocês estão fazendo com o corpo de vocês. Nós somos o templo do Espírito. E Paulo diz, se vocês dizem que tem a Jesus Cristo, anda nele. Anda nele. E ele fala 3 situações que a gente precisa aprender a andar. Ele fala radicado, que é a mesma palavra de enraizado, profundidade. Como nós aprofundamos no Senhor, amados. Como a igreja do Senhor nesses últimos 10 anos se aprofundaram no Senhor. Agora, no tempo de pandemia, nós temos visto isso. Esses desertos, essas tempestades, essas epidemias, quando elas vêm, elas trazem, a primeira coisa que aparece numa tempestade quando chove, é a sujeira que estava entulhada e escondida, a lama. A primeira água que vem dessas tempestades, ela vem muito suja, porque ela tira tudo aquilo que estava escondido, mas depois ela limpa. As tempestades, elas estão aí, espiritualmente falando, para provar a nós e nos mostrar o que estava escondido na nossa vida. E aquilo que a gente precisa tomar uma atitude contra ela. Profundidade no Senhor nos revela quem Deus é e quem nós somos. Quanto mais a gente chega perto da luz, mais imperfeição a gente consegue enxergar. Quando falta energia, e nesses últimos dias tem faltado muito pouca energia, mas quando a gente vai para um lugar, para uma roça, quando falta energia, a primeira coisa que a gente faz, procurar uma lanterna ou procurar uma vela e acender a lamparina. E para a gente enxergar um ao outro, se a gente troca de roupa
em lamparina, quando a luz volta, às vezes já aconteceu isso algumas vezes comigo, não percebi que virou a camisa, vestia a camisa do lado avesso. Mas como estava no escuro, ninguém percebeu aquele negócio todo. A luz veio e mostrou que algo estava errado em mim. A palavra de Deus diz que quando a gente anda na luz, as trevas se dissipam. Por dois motivos. Primeiro, porque nos mostra onde está errado. Segundo, porque nós temos que andar consertado. Esse momento em que as tempestades vêm, mostra o quanto de luz nós temos e o quanto de luz nós somos, se nós andamos no Senhor. É nele que nós temos luz. Nós temos que andar nele radicado, enraizado, profundidade. Essa profundidade vem só com o tempo de oração, com o tempo de leitura da palavra, com o tempo de adoração. Porque quando nós temos esse proceder, essa cultura do reino de Deus, é que o Espírito de Deus nos transborda. Em Efésios 5,18 fala, não vos embriagueis com vinho com a dissolução, mas enchei-vos, ou deixa o Espírito de Deus vos encher. Falando entre vós com salmos, cantando hinos, cânticos espirituais. O Espírito Santo de Deus, ele nos enche quando a gente tem um proceder, uma rota, um caminho, um processo. E esse processo é andar nele. Profundidade. Mas ele fala, nós precisamos andar nele e desenvolver a nossa salvação. Paulo trata isso em Filipenses, no capítulo 2, ele começa a falar sobre isso. Ele fala que para andar e desenvolver essa salvação, nós precisamos aprender a humildade de Jesus Cristo, que ele, tendo autoridade diante de Deus, ele se esvaziou de si mesmo para andar em obediência daquilo que Deus queria. Hoje nós vivemos numa geração, principalmente no Ocidente, uma geração mimada, como filhos que somos de Deus e falamos que o somos, e por isso a gente quer viver como filho do rei e exigir as coisas como filho do rei. Jesus, sendo o filho legítimo do rei, do Deus Pai, se esvaziou de si mesmo para obedecer o que o rei pedia, o que Deus queria. O filho que Deus mais amou, um amor verdadeiro, ele mandou para a cruz. E a gente acha, por ser amado de Deus, Deus vai nos dar as melhores coisas dessa vida. Porque Deus amou o mundo, ele deu a cruz para o seu filho. E ele falou, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. A mesma cruz que meu filho tomou. Ele morreu para nos dar a vida. E nós morremos por amor a ele. O morrer do nosso eu. É isso que Paulo fala nesse texto aqui. Ora, como vocês receberam aqui de Jesus, vocês precisam aprender a andar nele. Nele radicados e edificados. Vocês precisam desenvolver, crescer. E confirmados pela fé, parecer com ele. Essa palavra confirmado, já expliquei na nossa igreja, é como se você tira, alguém pede assim, eu quero um xerox daquela escritura, ou daqueles papéis, xerox autenticado. Você vai no cartório e bate aquele carimbo. Se você lê o carimbo, você vai ver que o tabelião assinou e fala assim, esta cópia confere com o original. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele fala qual que é esse processo, no capítulo 3 agora. Olha aí, vira aí. Aqui ele está tratando da teoria. Agora ele vai partir para a prática. O que é isso na prática? O que é realmente andar em Cristo Jesus? O que é realmente revelar a sua fé que você tem, que você disse aí, esses últimos 10 anos dentro da igreja, assistindo o culto, cantando louvor e levantando a mão, e sendo batizado, sendo profeta e dizendo que tem Jesus. Ele fala, agora vocês vão ver, se vocês dizem, é assim que vocês têm que andar, há um procedimento. E esses últimos 10 anos, como que você fez isso? Capítulo 3, olha aí. Ele fala que quer andar radicado, edificado e confirmado pela fé. Ele fala, o que é parecer com Jesus? Capítulo 3 aí fala aí, primeira coisa que ele fala, se você quer andar na vontade do Pai, porque aquele que permanece na vontade do Pai, esse vai viver eternamente. E a vontade do Pai está escrita na palavra. Olha aí, Colossenses 3, vamos junto? Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado, à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória.
A primeira coisa que Paulo fala, para colocar na prática aquilo que ele está desenvolvendo na teologia dele, no capítulo 2, ele está falando de uma teologia, na ortodoxia. É só a palavra, a teoria. E agora ele vai colocar na prática, a ortopraxia. Você que diz que é, então é assim que você anda, tem um processo. E ele diz, o primeiro processo, aquele que tem Jesus Cristo, ele precisa aprender a pensar nas coisas lá do céu. E não aqui da terra. Essa pandemia tem me feito pensar muito dessas coisas. O que nós como igreja vínhamos pensando. Tudo parou. Deus fechou todas as portas. Balançou todas as nações, para nos parar e dizer aonde nós temos andado, o que nós temos pensado. A gente só tem pensado em quê? Na cura, na vacina, no vírus, está chegando, está aumentando e está aumentando. O estado de Minas Gerais aí triplicou em 3 dias. Passou do gráfico que tinha calculado, da curva, 3 vezes mais. Não foi só o nosso governador que falou isso no sábado, mas eu oro por alguns médicos e mando mensagem para eles, daqui do estado e fora do estado, e 3 pelo menos me ligaram, me escreveram, falou, pastor, avisa a igreja para não baixar a guarda. Nós somos cidadãos dos céus. Amados, nós sabemos para onde nós vamos. Quem sabe para onde vai não tem medo da morte. Pelo menos é assim que o servo de Deus deveria andar. Mas quem sabe para onde vai, também respeita as autoridades. Nós precisamos aprender a voltar a ler Romanos 13. Queria convocar a igreja essa semana a você ler Romanos 13, porque está dentro do processo daqueles que são eleitos no Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que é eleito no Senhor, ele tem um padrão de vida, ele tem um padrão de culto. Romanos capítulo 12. Aquele é o padrão de culto nosso, do dia inteiro. Mas aí depois vem o capítulo 13, que fala para nós respeitarmos as autoridades que Deus colocou na terra, porque eles são justiça de Deus e espada de Deus na terra. Nós devemos honrar quem honra, tributar quem tem que pagar tributo. Nós precisamos, aquele que é eleito no Senhor, ele precisa de entender que nós temos uma linha. Não é porque nós somos eleitos que a gente sabe para onde vai, a gente tem que fazer do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo dessa enfermidade. Mas porque as autoridades pediram para andar no protocolo, eu preciso aprender a andar. Mesmo buscando as coisas lá do alto. Não por mim. Não sei para onde eu vou. Mas em respeito a todos que Deus me colocou como autoridade. Então eu queria convocar você que é da nossa igreja, gente que é servo de Deus, que está assistindo essa live. Nos obedece, por favor. Faça o que as autoridades têm pedido. Porque assim nós vamos honrar o nome do nosso Deus. Pensando e buscando as coisas lá do alto, mas respeitando aquilo que Deus deixou para nós como vontade. Romanos 13, nós não rasgamos da nossa Bíblia. Ela continua na nossa Bíblia. E vem logo depois do dirigir, do tipo de culto que nós temos que proceder diante de Deus enquanto nós vivemos. Depois você lê lá as virtudes recomendadas a partir do versículo 9 até o 21. Tem uma lista de coisas que nós, como servos de Deus, precisamos pensar e buscar. O que nós temos pensado? O que nós temos buscado? Paulo fala, você tem Cristo Jesus? Então o seu pensamento tem que ser outro. A sua vida tem que ser outra. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer, porque nessa primeira coisa define todas as outras. Porque quem não pensa e não busca as coisas lá do alto, não consegue matar o velho homem. Que é a segunda coisa que Paulo fala no texto. Primeiro ele fala, pensa e busca. Como que a gente pensa e busca? Como Paulo disse em Filipenses, quando o povo estava angustiado, ansioso, e eu falo assim, vocês não andam ansiosos. Filipenses 4, a partir do versículo 4, quando ele fala assim, olha, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, vocês têm um lugar de regozijo, e não é o mundo, e não é o dinheiro, e não é o carro que eu te dei, não é o terreno que eu te dei, não é as coisas dessa vida, porque elas vão passar. Vocês têm um lugar onde se alegrar, vocês têm um motivo de alegria, e ele é eterno. Mas vocês não podem andar ansiosos, vocês têm que aprender que o povo veja a moderação da vida de vocês. Esse é o versículo 5 de Filipenses 4. Sejam conhecida a moderação de vocês. E a moderação ali, a palavra é equilíbrio. Um povo que busca as coisas do céu,
O povo que ora e que pensa nas coisas do céu, ele é equilibrado, irmão. Ele não é desesperado. Pastor, mas eu não consigo, irmão. Então você está dentro da igreja, mas está buscando mais coisa que não é de Deus. Quanto mais você buscar de Deus, mais equilibrado você vai ser. Não sou eu que estou falando isso, não, é Paulo. Fala nessa carta que, primeiro, se você diz que tem Cristo Jesus, você tem um processo. E esse processo é pensar e buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Ele não falou que a gente pode pensar nas coisas do alto e pensar nas coisas da terra. Ele colocou exatamente o contrário, pensar nisso e não nisso. E o que nós temos feito como evangélicos, como povo de Deus, na face da terra? Quanto tempo a gente gasta com as coisas que vão passar? E isso tem trazido enfermidades profundas da alma e na mente do povo de Deus. Volta hoje para o caminho que Deus nos mandou. Ele tem uma diretriz. Como recebesse a Cristo Jesus, assim andai nele. E esse é o modo. Pensando e buscando nas coisas dessa vida. Aí então a gente tem força. Se a gente passar um tempo colocando as nossas ansiedades diante de Deus, orando, tendo uma vida grata, de gratidão, cultura da gratidão. Muda a cultura de sua casa. Sai da cultura da murmuração, muda para a cultura da gratidão. É uma cultura. A cultura do povo de Deus é uma cultura de gratidão por todas as coisas. Quem disse isso? Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. E então nós vamos conseguir passar por segunda prática. A primeira é pensar e buscar, mas a segunda é fazer, pois morrer. O versículo 5 diz: fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Confere aí na sua Bíblia. Baixe sua cabeça aí, olhe para sua Bíblia aí, onde que está. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. E esse verbo aí é um verbo contínuo. Ele tem uma ação de um princípio, mas ele não tem fim. Uma vez que a gente começou nesse processo de fazer morrer, ele tem que continuar. Ele não para. Até quando, pastor? Filho, até quando Jesus nos chamar? Ou ele aparecer na nuvem que ele falou que vai aparecer e todos nós vamos ver. Até lá, esse é o processo de pensar e buscar as coisas dessa vida e fazer morrer as coisas terrenas. E ele põe uma lista de coisas e ele está escrevendo para os santos. Ele não está escrevendo para gente que está no mundo e não quer nada com Deus. Gente, presta atenção numa coisa, para tudo. Olha, a palavra de Deus foi escrita para quem crê. Ponto. A palavra de Deus foi escrita só para os que creem. Não foi escrito para outros. E para os que creem, ele está dizendo, faz morrer. Ele nos conhece, irmãos, ele não está enganado, não. Ele sabe quem somos. E Paulo diz, vocês dizem que tem Cristo, então pense e busca as coisas lá do alto. Vai diminuindo essas coisas da terra aí na sua vida. Segundo, aprenda a morrer, faz morrer. E ele põe uma lista de coisas que a gente precisa morrer. Olha aí a lista de coisas que a gente precisa matar. Prostituição. Ele está falando para o povo da igreja. Está falando para a gente lá fora, não. Impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, andaste vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Então Paulo está deixando claro, vocês viviam nelas, o padrão de vocês era esse. Mas pode extirpar isso dentro de sua vida. Não é mais o padrão, mas não é para você continuar. Porque você foi salvo pela graça, porque Jesus te alcançou, porque ele pagou o preço, não é por obras. Paulo está deixando claro, quem prega o evangelho da graça, quem prega o evangelho da predestinação, é o mesmo que está dizendo para você aqui agora, faz morrer essas coisas na sua vida. Mata aí, irmão. Mata aí. Primeiro, Deus conhece nossa vida. Deus sabe o que passa na nossa mente. E ele dá uma ordem para nós. Você que diz que tem Cristo Jesus, essas coisas não pode conviver com a sua vida. Vocês viviam nelas, antes era o padrão de vocês. Agora não é, mas ainda estão aí. E precisa morrer. Nós não podemos alimentar essas coisas. Se nós dissemos que tem Cristo Jesus, amados, esse é uma coisa que não vai passar. Esse é um padrão que Deus vai exigir de nós até o último dia da nossa vida. Nós temos esse processo de pensar e buscar as coisas lá do alto e fazer morrer essas coisas na nossa vida. Todo espírito aqui, ele continua dizendo, versículo 8, agora porém, despojai-vos. Ou seja, essa palavra aí é uma palavra de arrancar essa roupa.
Essa roupa de mendigo não te pertence. Porque ele continua aqui, e revestir. Então primeiro você tira uma roupa que não te pertence mais. Tem muita gente que converteu em Cristo Jesus, mas eles têm umas práticas de mendigo. Ele anda com a boca suja, com a língua suja, com os olhos sujos, com as mãos sujas. Gente que não toma banho no Senhor todo dia. Passa 2, 3 dias aí sem nem ler a palavra. Porque é a palavra que nos limpa. Quando Jesus tirou a túnica e foi lavar os pés dos discípulos, ele falou: de maneira nenhuma, Senhor, eu não. Está em João capítulo 13. Não, o Senhor não vai fazer isso não. O Senhor é mestre, eu que tinha que falar. Falou: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Lavar os seus pés. Ah, Senhor, me molha tudo, então, dá banho. E Jesus falou assim: vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. O que nos limpa, amados, todo dia, é a palavra. E se nós não tivermos o processo de fazer morrer todo dia essas coisas que nascem no nosso coração, se a gente der espaço para as ervas daninhas deste mundo, nós vamos viver dentro da igreja alguns eleitos, como o próprio Paulo diz no capítulo 3, lá da primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma turma que quando as obras dele passar pelo fogo, vão ser destruídas. E Paulo completa: contudo será salvo pelo fogo. E tem gente que fica tão feliz com essa frase. Que tristeza, amado. Viver uma vida que poderia ter vivido na plenitude do Espírito, no gozo do Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus. Ser carta viva de Deus na face da terra, para dizer que há uma diferença. E viver uma vida inteira sem tomar banho. Que tristeza. Faz, pois, morrer essas coisas. E ele continua dizendo agora: pois despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo que se renova. Aquilo que a gente precisa se revestir é daquilo que traz vida todo dia em nós. Lembra de hoje de manhã, da promessa de Deus das Escrituras, que eu citei o versículo que Jesus falou: quem crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. E aquele fluir ali é que tem um começo, mas também não tem fim. Uma vez que começou a sair e brotar, ela não para mais. Ela só aumenta. E segundo o que o nosso Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana no capítulo 4 de João, por onde essas águas passarem, ela produz vida. A prova, irmãos, que nós estamos no Senhor e que essas coisas estão morrendo na nossa vida, é que a cada dia que passa, onde a gente passa, tem que gerar vida nas pessoas. E eu te pergunto, hoje você viveu um dia inteiro aí, talvez na quarentena e dentro de casa, talvez como eu fui fazer compra da comida, o que estava faltando. Por onde você passou? O que você jorrou? Inércia. Não fedeu, mas também não cheirou? Não é isso que Jesus fala na palavra. Jesus fala na palavra que nós somos sal e nós somos luz no mundo. Sal da terra e luz do mundo. Um povo que diz que é eleito no Senhor, ele não só tem que pensar e buscar as coisas lá do alto, ele tem que ser do alto, irmão. Oi, você tem que ser do alto. Acorda para a vida. Quando a gente está aí recluso em casa, é o melhor tempo que nós temos para ler mais a palavra, para orar mais, para deixar o louvor fluir dentro da nossa casa, 24 horas, para a gente se reabastecer no Senhor, para em qualquer momento que a gente tiver, seja um telefonema, seja um Zoom, seja uma reunião pelo Zoom, seja um encontrar, nós não podemos perder tempo, irmãos. Tem que fluir de nós algo que dá vida, porque a morte está aí batendo na nossa porta. A morte está aí, na porta de todo mundo. E Deus falou que nesse período de trevas, o povo dele continuaria sendo luz, continuaria sendo vida, fonte para jorrar para a vida eterna. Nós temos o caminho, nós temos a direção, nós temos a resposta, porque o mundo precisa, e não é uma vacina, é a eternidade, de um Deus que não pode mentir. Acorda.
Você foi colocado neste tempo, diante do Deus vivo, com a palavra do Deus vivo na mão. Não é só para ficar ouvindo pastor em live, não, irmão. É para florescer no nome de Jesus, para frutificar no nome de Jesus. Deus nos confiou os últimos dias. Gente, para pensar. Deus confiou à sua igreja os últimos dias. E ele deixou claro que que o inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Ele já tem o fim. Ele já tem o final escrito. E a igreja dele vai vencer. Você é a igreja. Você lembra que eu te falei no começo? Você é a igreja. É uma promessa de um Deus que não pode mentir, mas nós temos um processo. E nós temos que andar nesse processo de fazer morrer a natureza terrena. Todos os dias. Quem faz isso somos nós. Senão Paulo tinha falado assim, deixa que a graça te alcançou e o Espírito... Não. Ele falou, buscar e pensar as coisas lá do alto. Você que tem que pensar e buscar. Não é Deus que tem que te fazer pensar e buscar, não. A iniciativa é sua. E Deus responde de pronto. Por quê? Porque Deus é soberano, Deus podia fazer. Irmãos, porque Deus deixou escrito. Tem umas ovelhinhas retardadas que ficam questionando a palavra em vez de obedecer. Está escrito. Então vamos obedecer no nome de Jesus. Fazei, pois, morrer. Pensar e buscar as coisas lá do alto. E a última coisa que tem nesse texto aí, ele fala assim, revesti-vos do novo que se refaz. Quando a gente começa a ser revestido do novo que se refaz, amados, não há nem negro nem branco. Não há nem escravo nem livre. Não há nem pobre nem rico. Quem diz isso? Paulo está dizendo aí no capítulo 3. Você vai ver aí no versículo 11. Ele fala. Olha aí comigo. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. Alguns dias atrás, houve um grande transtorno nos Estados Unidos com a morte daquele negro por um policial. E várias pessoas se manifestando, e uns contra, uns a favor, uns falando, e botando a página dele toda negra. Quem anda com Deus, amado, não tem nem o que discutir. Quem anda com Deus, ele anda no equilíbrio do Senhor. Não pode haver. Isso não é nem conversa, isso não tem nem discussão. É a obediência àquele que pode todas as coisas. Não pode haver. Não pode haver. Se há, irmão, se o seu coração está nessa pendência, eu quero te dizer, talvez você precisa nascer de novo. Você é um bom evangélico e até presbiteriano, mas você não conhece a Jesus, não. Porque aonde Cristo é tudo, Ele é tudo e em todos. Ele nos nivela, pobre e rico, negro e branco. E Ele nos nivela, não é por baixo não, irmão. Ele nos nivela em Cristo. Amém? Cristo é tudo e em todos. Não tem ninguém mais suficiente do que Ele. Um povo que anda em Cristo Jesus é assim. Nós temos uma direção. Então não temos que discutir essas coisas. Não temos que ficar postando essas coisas. Mais do que postar, nós temos que viver. Nós somos a luz. Nós somos o sal dessa terra. E essa é a medida que Deus nos deu. O próprio Filho, Cristo, é tudo e em todos. Não pode haver. Então não há nem o que discutir. Eu fico impressionado com essa turma que fica teologizando nessa hora, e falando, escrevendo. Irmão, Colossenses 3, 11. Não há o que discutir. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Não pode haver. E ponto final. Custe o que custar, doa o que doer. E ele continua dizendo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Se são escolhidos, são eleitos, então nós temos um tipo de veste que nós temos que vestir. E aí ele vai falando aí, olha aí, o que ele fala. Revesti-vos, pois, versículo 12 aí, Colossenses 3, abre aí. Enquanto eu tomo a água aqui. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. E humildade aqui, irmão, essa palavra aqui, aliás, toda palavra na Bíblia, ela tem base na Bíblia. Não é no que eu acho e no que você acha. Não é no que a cultura desenvolveu e deixou no dicionário dela lá, é o que está na Bíblia. Humildade, segundo as Escrituras, essa palavra aqui, a tradução dela está em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15. Ali está explicando o que é humildade para nós. Você vai lá, abre e anota, e volta para o sermão aqui. Que é aquela palavra que eu citei no começo. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, ele se esvaziou. Ele se humilhou. Então, baseado em Filipenses 2, de 5 a 11, você vai entender que humildade é você abrir mão dos seus direitos para obedecer àquele que pode todas as coisas. Você pode até ter o direito, mas você tem que se esvaziar dele, porque tem um que manda em nós. Aquele que a gente diz que é o nosso Senhor. Foi isso que Jesus fez. Isso é humildade. O resto é só não ter recurso. Porque todas as pessoas acham que ser humilde é ser pobre. E não é. Humildade nas Escrituras é a gente esvaziar de nós mesmos. Abrir mão daquilo que a gente até tem direito, para obedecer àquele que pode todas as coisas. Foi o que Jesus fez. Filipenses 2, de 5 a 11. Você guarda isso aí, tá joia? E a gente tem que se revestir dela. Humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha o procedimento que Deus falou que a gente tem que ter. Primeiro, pensar e buscar as coisas lá do alto. Quem pensa e busca as coisas lá do alto, amado, ele dá conta de ter essas coisas aqui. Porque quem pensa e busca as coisas lá do alto, ele busca ter uma vida de adoração a Deus, uma vida de oração. A casa dele é uma casa de culto a Deus. As coisas que ele move dentro daquela casa ali, é tudo que volta para glorificar o nome de Deus. As músicas que ele ouve, o que ele canta, o que ele lê, o que ele fala, as histórias que ele conta, o que ele posta. O objetivo é de glorificar a Deus. E se a gente anda assim, o Espírito de Deus nos enche. Porque parte do que Paulo está dizendo aqui, que a gente tem que se revestir, é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito só brota quando a gente busca ser cheio dele. É ele que produz, não somos nós. Mas nós aqui buscamos. Então nós precisamos nele transbordar ao ponto desse fruto aparecer. Ele não é meu, mas ele produz em mim e através de mim. E ele diz aí, perdoai-vos. Mas uma das coisas que eu mais tenho visto nesses últimos anos como pastor de igreja, é um monte de gente dentro da igreja, e às vezes até líderes, e liderando, até com muita eficiência, mas que não conversa com outro irmão, que não perdoa, que não pede perdão, e deixa por isso mesmo, ele lá e eu cá. Não, eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Deixa eu te falar, esse perdão é do mundo, é mundano. É um mundo que desculpa. É um mundo que fala assim, não, eu te perdoo, mas eu sei lá e eu cá. Eu fico tentando imaginar se Jesus resolve adotar essa iniciativa que tem acontecido normalmente, o normal dentro da igreja nesses últimos anos como pastor que eu tenho vivido e que eu tenho visto e tenho percebido. Estou falando com você de pessoas que me contaram, não, do que eu vi e presencio nas igrejas onde eu pastoreio. Presenciei isso algumas vezes na minha vida. Falei, Deus, isso aí eu não quero, eu quero fazer morrer. Essas coisas têm que morrer. De gente que fala que perdoa, mas eles lá e eu cá. Se Deus resolve fazer isso, irmão, já pensou? Que coisa meio estranha, meio engraçada. Quando Jesus voltar e falar assim, olha, eu perdoei vocês, mas fiz 2 novos céus e nova terra. Um para mim e um para vocês. Porque eu cá e vocês lá. Eu perdoei. Mas vocês não vão entrar na minha presença, não. Vocês não vão conversar comigo, não. Vocês vão andar comigo, não. Eu te perdoo, mas eu aqui e vocês para lá. É assim que está na Bíblia? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Porque é assim que muita gente dentro da igreja tem vivido. Gente que diz cristão, mas que não olha no olho do outro, mas que não conversa com o outro, não tem a coragem de falar com o outro, sentar junto, comer na mesma mesa. Isso acontecia direto.
Mano, esse é um tempo de realinhamento no Senhor. A gente tem que fazer morrer essas coisas. Porque o tipo que está aqui no texto, de perdão, é como o Senhor nos perdoou. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Vou falar devagar para você entender. Isaías 43, 25. É um modelo do perdão de Deus para nós. O próprio Deus tomando o Isaías na primeira pessoa, ele diz, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. É assim que Deus nos perdoa. Esse é o padrão divino. E Paulo está dizendo aqui, se você diz que tem Cristo Jesus, é assim que você tem que andar nele. Desse modo. Perdoando. Vamos continuar? A gente parar por aqui. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Essa parte é uma das partes que não só os crentes, mas o mundo inteiro gosta. Acima, porém, esteja o amor. Que amor é esse? E alguns ficam assim, que amor é esse? Porque nós precisamos amar acima de todas as coisas. Deus é amor. Irmão, que tipo de amor que Paulo está falando aqui? Que tem que ter acima de todas as coisas? O amor de Deus, ou o próprio Deus. Não é isso? Que alguns citam 1 João, capítulo 4, o versículo 8, na parte B. Pois Deus é amor. Agora, como é que Deus nos amou? Porque a gente está falando de um amor que Paulo está falando assim, acima de tudo isso, nós temos que amar. Que tipo de amor é esse? Não é a palavra no grego, ágape, agapau, sacrificial, sim, beleza, joia. Você já leu o grego aí na frente aí e falou. Mas o que isso implica na nossa vida? O que envolve esse amor? Porque tem muita gente confundida esse amor. Porque Paulo fala aqui, acima de tudo, porém, esteja o amor. Que amor é esse? Abre aí em Apocalipse, vamos lá. Vamos dar uma voltinha lá em Apocalipse. Vocês vão ver que amor é esse. Apocalipse capítulo 3. Um texto bom demais. A turma ama o versículo 20. Que Jesus fala que está à porta. Abre aí. Apocalipse capítulo 3. Versículo 19. Vocês amam o 20. Mas a gente esquece do 19, né? O que diz aí no 19? Lê aí. Eu repreendo. Não escutei aqui não. Dá uma gritada aí da sua casa aí. Fala mais alto aí. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo. Você aponta para mim com as câmeras aqui, que esse negócio aqui é meio complicado para mim. É novo. Eu repreendo e disciplino. Eu repreendo e disciplino. Vou falar de novo para ver se desce da sua mente e vai para o seu coração. Eu repreendo e eu disciplino. Não sou eu não, irmão. Você está lendo aí. Isso aqui é Apocalipse e é o próprio Deus que está falando. O que ele diz? Eu repreendo e disciplino a todos. Quanto? Isso é amor, irmão. É esse amor que Paulo está dizendo que a gente tem que ter. Um amor que ama, que morre pelas pessoas, mas que não passa a mão em cima dos seus pecados. Que não passa a mão, agora está aqui, ó. Não passa a mão em cima dos seus pecados. Você precisa ter um amor coerente. Eu tenho visto muita gente destruir suas próprias famílias, porque vai concedendo, vai passando a mão. Não, eu fico com medo, se eu corrigir, eu vou perder ele. Ô irmã, você já perdeu. Se você está com esse pensamento, a senhora já perdeu. Não, aqui na minha casa, meu filho pode tudo, porque senão ele vai embora. Irmã, ele está só de corpo presente aí. Aquela famosa expressão de missa de corpo presente. Só o corpo está aí, filho, a alma já foi embora há muito tempo. Porque a palavra de Deus fala que a gente precisa aprender a corrigir os nossos filhos com vara para livrar a alma deles do inferno. Nós precisamos disso. Então você precisa entender que o amor de Deus é um amor que disciplina, um amor que corrige, que traz de volta. E Paulo diz, acima de tudo isso esteja o amor, ou seja, um amor que faz as pessoas andar no que Deus está falando na palavra. Não é aceitar, não, tem que aceitar, porque
Está na hora da gente mudar isso aí, no nome de Jesus. Amém? Um amor e disciplina. Ele continua. E isso nós precisamos revestir em nós. Esse é o caminho. Se vocês dizem que tem Jesus, é assim que a gente tem que andar nele. Andar nele de que modo? Andar nele tendo a palavra como habitação. Olha aí, a paz como o nosso juiz. Versículo 15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Tem que julgar as nossas decisões de casar ou separar, de comprar, de vender, de fazer concurso ou não fazer concurso, de comprar ou não comprar. O que deveria ser, tinha que ser a paz de Cristo, é o árbitro, o que julga, o que bate o martelo final, aquele que apita. Paulo diz, aquele que tem Cristo Jesus, o proceder dele é esse. Todas as vezes que nós tomamos as nossas decisões, amados, e eu falo nós porque eu já errei demais nesse quesito, infelizmente, isso é um testemunho, não deveria acontecer, mas aconteceu comigo, mas eu não quero isso para a minha vida. Todas as vezes que nós tomamos decisões no impulso, no ímpeto, na raiva, nós estamos tirando das mãos da paz o martelo do juiz. Seja a paz de Cristo, o árbitro do vosso coração. Todas as coisas que envolvem o nosso coração de decisão, nós deveríamos orar até que a paz de Deus enchesse o nosso coração. Como adquirir essa paz, Senhor? Ocupando a nossa mente com as coisas que é verdadeira, boa, que é de boa fama. Filipenses 4:8. Só quando enche daquilo é que a paz de Deus vem. Só quando a gente passa um tempo de oração que o Deus da paz vem. É Filipenses 4:9. No final dele fala que se nós tivermos um tempo de oração, de jejum, de súplica, de gratidão, e ocupar a nossa mente com as coisas que é boa, o Deus da paz virá e habitará conosco. Aleluia. Habite, seja o árbitro do vosso coração essa paz. Versículo 16 fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ora, assim como recebeste a Cristo Jesus, é assim que a gente tem que andar nele. Uma vida de prática, de tesouros escondidos em Deus. Nós pregamos sobre isso essa semana. Existem tesouros escondidos no Senhor, do qual nós precisamos buscar. E Deus só dá para quem busca. Esse tipo de tesouro Deus só dá para quem pede. Pastor, mas aqui está falando da sabedoria. Tiago 1,5 fala, aquele que quer sabedoria, fica sentado, se considera eleito, fala que é eleito e está bom, vai para os livros, não, muito mais do que livro. É uma sabedoria que os livros não podem nos dar. Tiago 1,5. Peça a Deus, que o dá liberalmente e nada lhe impropera. Peça a Deus. Quer transbordar do Espírito, irmão? Peça a Deus. É Lucas capítulo 11, versículo 13. Ele vai dar para quem pedir. O ter é quem crê, mas o transbordar é para quem pede. É o que está escrito. A gente precisa andar naquilo que está escrito. Nós precisamos fazer a palavra de Deus se tornar algo precioso para nós. E isso vem pelo hábito, pela perseverança, pela persistência. Não vem assim, eu sou crente agora, não, que bom. Nossa, mas eu tenho aquele prazer. Não tem, irmão. Não sei se você... Tem gente que gosta de estudar, de ler, tem aquele negócio. Mas um cara que é ruim para ler sou eu. Tem que virar hábito, tem que perseverar. Eu luto, porque eu sei que Deus deixou claro, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Como eu vou aconselhar, sendo que eu não tenho a palavra de Deus ricamente no meu coração? Como eu vou aconselhar? E é por isso que às vezes a gente fica pedindo mais, correndo atrás do pastor, se o senhor estivesse aqui, nesse momento queria muito que você viesse. Irmão, o pastor dos pastores está na sua casa, ele prometeu que onde tem 2 ou 3, que ali ele vai estar. E aquele que está sozinho, entra para o quarto. O pai já está no secreto. Eu fico impressionado que a gente
trouxe algumas coisas na vida de religião, não de Deus. E a bênção do pastor é a principal, a oração do pastor é a melhor, porque o pastor, e agora Deus afastou a igreja dos pastores para dizer que existe um pastor maior. E ele continua presente, nunca te abandonou. E ele continua no seu quarto te esperando. Aleluia. Habite ricamente em vós. E ele termina fechando esse ponto do pessoal. Porque depois agora ele vai partir para o geral. Para os pais, filhos, servos, patrões, esposa, marido. Mas até aqui, cada um tem que ser desse jeito. Não é esperar o outro. Não, eu não faço porque fulano não faz. Eu não faço porque eu nunca vi meu pastor fazer. E não tem isso na Bíblia aqui não. Eu já procurei isso aqui. Eu falo, se você diz que tem Cristo Jesus, você tem um caminho a seguir, anda nele. E ele termina dizendo, e tudo o que fizerdes, versículo 17 aí, você vai acompanhar. E tudo o que fizerdes, seja em ação ou seja em palavras, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Se você esquecer de tudo que eu te falei nessa noite, amado, eu quero que você guarde esse versículo. Se a gente andar, esse é o resumão de tudo que Paulo falou aí, é o versículo 17. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, seja para aconselhar alguém, seja para disciplinar alguém no amor, se a gente fizer no nome do Senhor Jesus, nós vamos errar menos. Porque no nome do Senhor Jesus, eu não vou destratar ninguém. No nome do Senhor Jesus, eu não vou humilhar ninguém. No nome do Senhor Jesus, eu não vou espancar ninguém. Tem uma diferença de disciplinar a criança com vara e a diferença de espancar a criança com vara. Disciplina é trazer de volta para o caminho. Não é matar. Se nós fizermos no nome do Senhor Jesus, tem muita coisa que nós vamos deixar de fazer. Deus possa te abençoar essa noite, que você possa realinhar, porque essas coisas não vão passar. E quem permanecer nessas coisas que é a vontade do Pai, vai permanecer eternamente. Nós temos uma rota, a rota da obediência. A rota da obediência revela a rota da fé. E nessa rota da fé, nós podemos todas as coisas. Feche seus olhos. Quero orar por você nessa noite. O pastor estava andando num caminho todo errado. Irmão, que bom que Deus nos parou. Agora nós temos mais tempo que a gente precisa para andar no caminho certo. Agora a gente tem mais tempo para orar, mais tempo para adorar. Aquilo que nos tirava o tempo, muitos já estão até passando. Porque as coisas desse mundo vão passar. As paixões dessa vida vão passar. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai vão permanecer. Aleluia. Vão permanecer eternamente. Há uma vida eterna, do qual o nosso Senhor Jesus já pagou por ela, por nós. Um caminho a percorrer, de paz, alegria e adoração contínua, ao único que é digno de toda adoração. É diante do Senhor que nos curvamos nessa noite, nos rendemos e pedimos perdão ao Senhor, de tantos anos dentro da igreja, mas não andando na tua vontade. De tantos anos na tua igreja, mas não perdoando como deveria perdoar. Tantos anos cantando e frequentando os templos, sem caminhar a segunda milha, sem matar a avareza do coração, que é a idolatria, sem tirar as palavras malignas que destroem pessoas, as maledicências, as mentes impuras. Ó Pai, que nessa noite seja uma noite
de morte das coisas terrenas. Na vida do teu povo, a começar de mim, de cada um que está escutando essa mensagem. Que essa noite seja um resgate da nossa mente e coração no Senhor, para podermos voltar a pensar e a buscar as coisas lá do alto. Mostra-nos as coisas lá do alto, Pai. Se revela ao teu povo essa semana. Aumenta a busca, os louvores. Responde às lágrimas derramadas do teu povo com a tua paz. Se manifesta conforme a tua promessa de João 14, 21. Se manifesta ao teu povo. Traz paz, vida e vida em abundância. Que as muitas águas possam jorrar de cada um de nós, para a honra e glória do teu nome. Nós suplicamos nessa noite que haja esperança de vida e vida em abundância. Que a tua palavra venha habitar ricamente em nós. Nos faz perseverar, ó Pai, nesse caminho. Pois a tua palavra diz que aquele que persevera no Senhor e na tua palavra, nós temos o direito de pedir o que quiser diante do Senhor. Ajuda-nos a perseverar no Senhor, meu Deus, e a entender qual é a tua vontade. E diante da tua boa vontade, possamos exercer a autoridade que o Senhor nos deu na face da terra, de transbordarmos do teu Espírito, de manifestar vida e vida em abundância. Que essa seja uma semana de semeadura na vida das pessoas. Meu Deus, que possamos orar por pessoas, mandar áudio de oração, mandar versículos bíblicos, postar coisa que edifica, que traz vida, que traz renovo, esperança no meio do caos. Acorda a tua igreja, meu Deus, essa é a nossa hora. Estamos longe, mas estamos juntos. Estamos distantes, mas estamos unidos cada vez mais. Pois o mundo ainda não percebeu que esse distanciamento tem levedado a massa com um bom fermento. Aleluia. Aleluia. O bom fermento está levedando toda a massa do corpo de Cristo. Bom fermento. Vem sobre nós, ó Pai. Levanta a tua igreja, como promessa tua, que o Senhor levantaria no vale de ossos sequíssimos um grande exército. Sopra sobre o teu povo. Traz de volta o teu povo aos montes de oração. Pois é promessa tua que nos últimos dias o Senhor levantaria o teu povo e traria esse povo de volta aos montes. Que a tua casa seria chamada casa de oração. Faz isso nos nossos lares, ó Mãe. E que tudo que nós fizermos, seja em ação ou seja em palavras, que possamos fazer no nome do teu Filho Jesus, dando graças por Ele. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Eu vou ficar aqui de pé agora para te dar a bênção. Tem muito tempo que eu não faço isso, né? Nem percebi. Mas hoje eu conversando com minha sogra, falou: meu filho, abençoa o povo. Abençoa a gente lá. Então vamos ser abençoados. Receba a bênção do nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso eterno Pai, e as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, uma semana ótima para você, no nome de Jesus. Fica firme, pensar e buscar nas coisas lá do alto. Faz morrer esse campo aí de ervas daninhas que você deixou plantado, arranca tudo pela raiz e se enche da palavra
que ela seja rica no seu coração nessa semana, através de louvores, de cânticos, da leitura dessa palavra aí com salmos. Tenha vida no Senhor. E que essa semana eu quero te desafiar aqui como eu orei. Eu já orei crendo que Deus vai te dar. Ainda essa semana, traz algumas pessoas na sua mente, da sua família, seus amigos, gente de longe, e pede a Deus, meu Deus, me põe uma oração nos meus lábios para essa pessoa. E você grava um áudio no WhatsApp, manda para essa pessoa, crendo que Deus colocou aquelas palavras no seu coração. É por fé, irmão. Faz isso. Hoje mesmo, antes de vir para o culto, eu pensei numa pessoa, um pastor amigo meu. E ali eu mandei um vídeo de um culto, mas senti um desejo de gravar um áudio de oração. E ali eu comecei a orar e foi vindo umas palavras e eu orando. E quando eu terminei, antes de sair para o culto aqui, ele me mandou a resposta, falou assim, muito obrigado, meu amigo. É exatamente o que eu estava precisando de ouvir. Amados, vocês são de Deus. O Espírito de Deus habita em vós. É nessa pequena semente que você tem nas suas palavras. Ore. Abençoa pessoas essa semana no nome de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Põe um tempero na vida de alguém essa semana aí. Amém? Creia que Deus vai te usar. No nome de Jesus. Fique na paz. Grande abraço a todos vocês. Saudade grande. Mas continuamos juntos no nome de Jesus. Deus te abençoe.